Olá, que bom podermos estar aqui mais uma vez para poder compartilhar, a palavra de Deus. Neste momento, estamos aqui com o objetivo de trazer a ministração da nossa escola bíblica dominical, que é a lição número 7, que será ministrado no dia 13 do 2. A nossa lição, a lição desse trimestre, ela aborda uma temática muito importante, que fala sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Então nós sabemos que, na verdade, a palavra de Deus, ela é inspirada pelo próprio autor, que escreveu, Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela é inerrante, não há erro na palavra de Deus, e ela é infalível. A palavra de Deus, ela não muda, ela é infalível. E é a palavra que transforma a vida do ser humano. Nós podemos falar que a Bíblia, ela não é um qualquer livro, ela é a palavra de Deus. E nós estaremos estudando, trazendo a temática da lição número 7, a Bíblia transforma as pessoas. É muito importante nós estudarmos a Bíblia. São assuntos muito interessantes para nós termos conhecimento mais da poderosa palavra de Deus. E traz como texto áureo, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Está inserido no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12. E traz como a verdade prática: a palavra de Deus é viva e anula os conselhos das trevas e nos torna humilde diante de Deus. Temos aí como os objetivos da lição: a palavra de Deus é viva e eficaz, anula o conselho do mundo, nos torna humilde. A Bíblia é de origem divina, seu autor é o único Deus, vivo e verdadeiro. Ela transpassa o interior do ser humano, permite ao crente um crescente conhecimento de Deus. Esses assuntos nós estaremos estudando cada tópico da lição. E nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que está registrado no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 11 a 13, e 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 a 6. Ela traz uma palavra muito boa para os nossos momentos. E antes de nós entrarmos, propriamente dito, dentro do contexto que iremos abordar nesta lição da lição número 7, eu gostaria de falar sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? E eu posso dizer que a Bíblia, ela é um manual de Deus para o nosso bem. É ela que nos norteia, que nos direciona, É como um espelho. É a doutrina basilar da fé cristã. É a inspiração divina, única regra de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Podemos dizer que ela é a revelação de Deus escrita para a humanidade. A Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Está registrado lá em 2 Timóteo, capítulo 3 e verso 16. E muitos erram por não conhecer a palavra de Deus. E podemos dizer que a Escritura Sagrada são a única regra infalível de fé e conduta, e jamais deve ser anulada por ideias, filosofias humanas. E eu acho interessante quando nós colocamos aqui alguns requisitos quando nós vamos estudar a Bíblia. Queremos conhecer a Bíblia. Admitir a verdade,
é submeter-se à vontade de Deus, né? Submeter-se à verdade da Bíblia e guardar e transmitir. Então são requisitos necessários para que o verdadeiro cristão possa ter conhecimento de uma forma que ele tenha humildade de conhecer a verdade, né? E submeter-se a essa verdade. E vamos dizer assim, esconder no coração. Então, podemos dizer assim, que conhecer a palavra de Deus é essencial para as nossas vidas. Mas o simples conhecimento não é suficiente. Precisamos vivê-la, praticá-la e obedecê-la. Então, às vezes, nós vamos estudar, procurar conhecer a Bíblia e somos até dedicados à Bíblia. Mas nós não temos aquelas intenções, aquela vontade de realmente andar na palavra, praticar a palavra. Mas nós gostamos de ler para buscar informação, conhecimento do céu, do reino de Deus, é o conhecimento de Deus. Mas às vezes somos desleixados porque nós às vezes não concordamos com algumas condições da palavra, porque não agrada o nosso coração. E a gente diz assim, não, mas não é tanto assim, não é bem assim. E começamos a cortar algumas colocações da palavra, né? Mas aqui a Bíblia diz que não é só essencial você conhecer, mas o essencial, né, e importante é você colocar em prática, viver a palavra, né? E submetê-la à vontade de Deus, né? Da forma que o Senhor fala através da sua palavra. E vale dizer que o conhecimento, ele deve ser alinhado com a direção do Espírito Santo e a nossa disposição em colocá-la em prática. E oremos de modo que a palavra seja eficaz em nossa vida e para que ela transborda na vida daqueles que ainda não conhecem a Cristo, que não conhecem o Evangelho. Veja o que diz lá em Romanos 12:2, é o nosso texto, né? Que nós estamos estudando para a nossa lição do número 7. A mensagem da Bíblia, ela transforma o nosso entendimento e nos faz compreendê-la a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então diz lá em Romanos 12:2, e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora veja bem, que traga uma renovação do vosso entendimento. Como podemos trazer essa renovação do nosso entendimento se nós não termos o conhecimento da palavra de Deus? Então é importante ressaltar da necessidade de nós gastar tempo com o estudo da palavra, envolver no estudo da palavra, para que nós possamos ter entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem, Albert Einstein, ele diz assim, quero conhecer os pensamentos de Deus, o resto é detalhe. Então, veja que importante é nós conhecermos a palavra de Deus. É nós termos a compreensão, o entendimento e a humildade de recebê-la, a palavra, e viver a palavra. Porque o resto é detalhe. Então, nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. Agora, vamos para o tópico 1, que diz assim, a Bíblia é a palavra viva de Deus. O subtópico diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, veja bem, a lição bíblica, ela traz para nós o seguinte dizer, os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. Está inserido lá em Hebreus, capítulo 4, verso 6. Mas por causa da desobediência. E aí ele traz uma alerta, uma advertência, né? Dizendo assim, mas sede firmes para alcançar o repouso celestial. Que nós não cometemos, né, o erro que os israelitas cometeram. Então, veja que os hebreus fazem uma alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro.
está registrado no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 11. Mas sede firmes para alcançar o repouso celestial, para alcançarmos a morada celestial, a cidade santa de Deus, aleluia. É o lugar que Jesus já preparou para nós, aleluia. Veja o que diz lá em Hebreus, capítulo 3, verso 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar-se do Deus vivo. E aí nós paramos assim e pensamos, quantas pessoas que conheceram o Evangelho, que conhecem a palavra de Deus, mas têm um coração tão mau, e às vezes até infiel a Deus, não é grato a Deus pelo aquilo que Deus já fez, né, pela sua vida, mas tem um coração mau, e às vezes para no meio do caminho. Mas nós precisamos perseverar na fé e na santidade até o fim da nossa existência aqui na terra, para que nós possamos alcançar o céu, a mansão celestial, porque nós precisamos ser firmes e constantes até o fim, até o fim. Não podemos desistir, ter um coração mau e infiel a Deus, a ponto de dizer, não, Deus, eu não quero mais, eu vou parar. Esquecer de Deus, mas que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus derrame sobre nossa vida a graça de Deus, para que nós possamos caminhar até o fim e chegarmos na celeste mansão. Aleluia. Glória a Deus. Veja o que diz aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, quando a semente de Deus, ela é gerada em nós, a semente da palavra é gerada em nós, há uma nova mudança na nossa vida, há uma nova vida em Cristo Jesus, há um novo proceder, há um novo caminhar. Então, essa semente, ela não é corruptível, mas é a semente incorruptível, que é a poderosa palavra de Deus. E não se trata de uma palavra que a Bíblia é um ensino obsoleto, porque a palavra de Deus, ela permanece, ela é viva e permanece hoje viva em nossas vidas, né? Porque o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, vive desde a eternidade. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é atual. Aleluia. Veja o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 32, verso 46 e 47. O verso 46 disse assim: disse-lhe, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que a recomendeis vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Olha, interessante a palavra, que ela nos adverte, para que nós aplicamos em nosso coração a palavra de Deus, para que nós vivamos, praticamos a palavra de Deus. Mas o interessante aqui, ela nos traz um alerta da seguinte forma: tenhais cuidado de cumprir toda a Escritura, toda a lei, né? A lei divina. Então, quando ele fala cumprir todas as palavras desta lei, quer dizer que não é para cumprir algumas partes da lei, mas é para nós cumprirmos toda a palavra de Deus. É toda a palavra de Deus, não é parte. Porque às vezes nós lemos a palavra e de repente nós não concordamos com algumas colocações. E daí a gente diz, não, assim também não. Não é tudo isso, não precisa disso. E começamos a escolher as partes boas, né? E as partes que a gente acha que vai servir para o ensino, para a correção, a gente diz, não. A gente, às vezes, não quer aceitar. Mas nós precisamos ter um coração humilde, né? Uma humildade em nossa vida para receber a palavra de Deus. Veja o que diz o verso 47. Porque essa palavra não vos é vã, né? Antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra. Então a palavra de Deus, ela não é vã. Ela é a palavra verdadeira. Ela é a palavra fiel. Aleluia. Veja o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 24 e 25.
Porque toda carne é como a erva, e toda glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Então tudo passa, né? Nós somos comparados com uma erva. Ela brota e de repente murcha e cai, né? Acabou a flor. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. E vale lembrar que Deus, ele inspirou e preservou a sua palavra. Isso que é importante. A palavra de Deus, ela é eternamente. Aleluia. Veja o que diz lá em Isaías 55, verso 10, 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e ao que comem. Veja bem, a chuva e a neve, ela cai, mas não tornam para o céu. Ela não volta, mas ela regam a terra e fazem produzir e brotar a semente ao semeador e aos que comem. E assim será a palavra de Deus, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Glória a Deus. A palavra de Deus tem propósito. Ela não volta vazia. Aleluia. E a palavra de Deus é viva e eficaz. E quando nós colocamos a palavra de Deus é viva, é porque ela perpassa o mesmo peso, o mesmo valor do tempo na qual ela foi escrita, há mais de 4.000 anos. Ela permanece viva. Então ela está viva em nossos corações. E nós colocamos que a palavra de Deus também ela é eficaz. Quer dizer que ela é o suficiente, ela é o bastante, né? Capaz de produzir resultado de mudança, de transformação, de regeneração na vida do ser humano. Aleluia. E a palavra de Deus é comparada com uma espada de 2 gumes. Ela corta para cá e ela corta para lá. Ela corta quem está usando a palavra, quem está ministrando a palavra, e corta do lado de quem está recebendo a palavra. Então a palavra, ela corta, né, comparada com 2 gumes. E é uma ferramenta poderosa. Não tem outra ferramenta que possa ser comparada como essa espada, né? É a palavra de Deus que corta. É interessante que a palavra de Deus, ela corta. Ela não massageia o ego do ser humano, mas ela corta. Então ela entra, ela penetra dentro da pessoa, entre a alma, o espírito, juntas e medulas. Ela entra, ela penetra e ela traz o que? Mudança. Quando ela entra dentro da vida do ser humano, ela mexe, ela move, e daí ela vai retirando aquilo que não agrada o coração de Deus. Então ela vai tirando o pecado, ela vai tirando o ódio, ela vai tirando a injustiça, ela vai tirando a falta do amor, ela vai tirando a prostituição, ela vai limpando e vai colocando a graça do Espírito Santo de Deus na nossa vida e nos faz uma nova criatura em Cristo Jesus. E podemos entender que esse cortar de Deus, a palavra penetrar na nossa vida, às vezes ela nos traz um desconforto, porque às vezes ela vem em confronto com a nossa vontade. Às vezes nós não queremos uma mudança radical, nós não queremos passar por um processo de transformação, queremos aceitar a palavra, mas queremos permanecer da mesma forma que somos. Então ela vem cortando, trazendo limpeza. Então quando ela corta, ela traz um desconforto, é um momento de dor, né? Aquela pessoa. E nós podemos comparar, por exemplo, quando um paciente, ele sente mal, ele sente algum mal-estar, daí ele fala, eu vou ao médico, e ele vai ao médico, chegando lá, o médico fala, vou fazer uns exames, coisa e tal, e faz os exames, e quando o médico recebe aquele exame, ele examina, ele olha e vê um diagnóstico. Ele diz, olha, você precisa fazer urgentemente uma cirurgia, tem que fazer um procedimento cirúrgico. E aquele procedimento cirúrgico, para aquela pessoa, vai realmente ser dolorido, né? O médico vai pegar o bisturinho para cortar. E principalmente se tratasse de um câncer, por exemplo, de um tumor, aonde vai ter que abrir com uma profundidade, vai ter que rastrear para ver até onde pode limpar a raiz daquele tumor. Então é uma cirurgia agressiva, mas é necessária. E às vezes ela sente aquele desconforto, sente dor, mas com o passar do tempo, o processo da cura, né? O processo de sarar,
e daqui a pouco ele está saudável, bonito, cheio de saúde e vida. Mas houve aquele processo de dor. Então a palavra de Deus, ela causa esse também, é um confronto com a nossa vida de pecado, nossa vida, às vezes, de coisas que não agradam a Deus. Então ela vem cortando, ela vem limpando. E de repente a gente vai tirando, e aí Deus nos coloca uma nova vestidura em nós. E nós passamos a ser uma pessoa totalmente diferente, uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. E traz a cura, traz a saúde física, espiritual e traz a libertação. E o resultado é gratificante, porque a palavra de Deus, ela é vida, né? E dá vida em abundância. Aleluia. Glória a Deus. Porque nós perguntamos, por que a palavra de Deus não causa efeito na vida de muitos cristãos? Existem muitas pessoas que estão na igreja, tem 2 anos, 3, 4, 5, 10, 20, e aí a gente para e olha e vê assim, como que a palavra de Deus não faz efeito na vida de uma pessoa. Está no culto de segunda, está na escola dominical, canta, ora, prega, mas a palavra na prática não funciona. É só na teoria. E aí olha e diz assim, como que pode ter um coração tão mau? Como pode ser assim? Mas é porque a palavra de Deus não penetrou no coração dessa pessoa. A palavra de Deus não entrou, não penetrou entre a alma, o espírito, juntas e medulas. Não houve aquela mudança, aquela transformação, o limpar de Deus no interior do homem. Porque nós podemos dizer que a semente é boa. E o problema é o solo, é a terra. A semente, ela é incorruptível, é a palavra de Deus, ela é boa. Mas depende do coração do homem. Como é que ele recebe essa palavra? Como que ele enxerga, como que ele compreende a palavra, como que ele escuta a palavra. Então, nós podemos ver aí o exemplo da parábola do semeador, né? Que a Bíblia diz que o semeador saiu a semear e semeou à beira do caminho. E veio as aves do céu e comeu a semente, roubou a semente. Então a semente não pôde brotar. E também veio o solo que é pedregoso e também não tinha uma terra fértil. Mas a semente caiu, ela até brotou. Mas veio o sol e secou e queimou e acabou aquela semente. Então o que a gente percebe? Que a pessoa aceita Cristo, até vai para a igreja, mas não está firme, está com as raízes aprofundadas na palavra de Deus. Ele ainda está com aliança com o mundo. E de repente vem a luta, vem as perseguições, e ele fica sufocado e desiste e para no meio do caminho, e a semente morre. Mas existe também o semeador que semeou na terra boa, terra fértil. Então é aquele coração que abriu para Deus, coração disponível para Deus, recebeu a palavra com amor, houve arrependimento, houve lágrima, houve aceitação da palavra. A palavra penetrou na alma do espírito, juntas e medula, e fez o mover, e fez a limpeza. E nasceu-se uma nova criatura em Cristo Jesus, e criou-se raiz. E a palavra de Deus diz assim, que produziu 30, produziu 60 e produziu 100. Que maravilha! Um cristão que produz, né? Na casa, no caminhar com Deus. É muito lindo. Então, ter acesso à Bíblia, ler, conhecer a Bíblia, orar, louvar, isso não é o suficiente para que a palavra de Deus faça efeito, transformação e mudança na vida do ser humano. Mas é quando ele aceita a palavra e ele recebe a palavra, aleluia, e ele admite e submete à vontade de Deus. Então ele abre o coração para Deus. Aí sim Jesus faz morada no seu coração. Então precisamos ter um relacionamento com a palavra, mas viver a palavra e colocar em prática a palavra. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é como um espelho. Às vezes nós estamos aprontando para sair para o trabalho e não deixamos de passar pelo espelho. E nós vamos lá dar um retoque, ver como que está o cabelo, ver se como que está a blusa, está tudo ok, né? Faz aquele ajuste
E não, tá ok, Cora, eu posso sair. Mas ninguém sai sem olhar o espelho. E a palavra de Deus é o espelho, ele é o raio-x e dá o diagnóstico do nosso interior. O que precisamos mudar? O que precisamos tirar da nossa vida? Aleluia. A palavra de Deus é maravilhosa. E é necessário, lá em Tiago, capítulo 1, verso 22, diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando vós mesmos. Então não adianta não ser cumpridores, não colocar em prática a palavra de Deus, não viver em prática. Necessitamos sim de colocar em prática, viver a prática da palavra, né? Ser cumpridores da palavra do Senhor. Aleluia. E no verso 21 diz assim: recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então precisamos ter um coração, uma terra boa, um solo bom e a humildade de receber essa palavra, né? Veja que a nova vida em Cristo requer que abandonamos todas as impurezas moral, abandonamos o pecado, deixar aquilo que não agrada ao coração de Deus, né? A mentira, o ódio, a inveja, o engano, a soberba, a altivez, isso não agrada a Deus. E o homem, quando nasce de novo, ele não tem isso no seu coração. Porque a palavra de Deus entra, ela move, ela mexe, ela muda e faz tudo novo. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. E podemos observar, por exemplo, a questão da água, né? A água, o composto dela, a composição, é H2O. Mas nós sabemos o estado físico que compõe essa água. Ela tem o estado líquido, o estado sólido e gasoso. E nós podemos observar o estado líquido. Se nós pegarmos uma jarra de água, nós podemos colocar água num copo, água em qualquer recipiente, né? Numa panela, numa bacia, qualquer recipiente, essa água líquida, ela vai, né, se comportar. Aí, então, nós podemos observar que é a terra boa, aquela pessoa que está disponível para Deus, coração aberto, disponível a submeter-se à vontade de Deus. Ele cabe em qualquer lugar, porque ele compreende a palavra de Deus, ele entende a palavra de Deus, está disponível a obedecer a palavra de Deus. Mas quando nós separamos o aspecto da água que está no sólido, daí a gente observa que já há uma resistência, já há o que? Um procedimento rígido, duro. E a esse coração dentro desse aspecto, já é mais difícil de Deus trabalhar. É que ele não abre para Deus, ele não submete à vontade de Deus. Ele é duro, ele é resistente às mudanças, ele não aceita a mudança, então se torna mais difícil. E o gasoso, a gente observa que ela se evapora, né? E se consome no ar. E assim é esse cristão, que às vezes ele é flutuante, ele não está assim conectado com a palavra de Deus, ele não está firme com a palavra de Deus, ele está assim meio desleixado, meio desligado, então assim logo evapora e logo se vai. Mas nós precisamos sermos realmente um terreno, um solo realmente fértil, para que a palavra de Deus ela venha, ela penetra e produz fruto na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Vejamos que a palavra de Deus é viva para quem recebe, mas é condenação para quem rejeita a palavra de Deus. No tópico 2, a palavra de Deus é espada penetrante. Nós falamos dessa palavra que ela entra, penetra e corta, mas é interessante colocar que essa palavra, nada, né, existe que ela não possa transpassar. Não existe natureza humana que possa impedir essa palavra de Deus, né, de agir, de entrar em ação dentro da nossa vida, do nosso coração. A palavra de Deus é espada penetrante, né? Então, não há essa resistência humana que consegue impedir a ação da espada do Espírito Santo de Deus. Ela examina os segredos obscuros, revela o nosso verdadeiro caráter. Expõe o desejo de nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, né? Está registrado lá em Gálatas, capítulo 5, 17. Então é uma guerra, né, entre o espírito e a carne.
Então a carne, ela quer, né, realmente uma condição mais favorável, que não exige tanto, né, que seja mais flexível. Ela tem os desejos pecaminosos, mas o espírito, ele guerreia, né, contra a carne, porque o espírito quer as coisas do céu, quer realmente as coisas do reino de Deus. Mas nós precisamos ter esse coração voltado a alimentarmos das coisas do céu, alimentarmos as coisas do reino de Deus. E aí nós podemos fazer uma comparação da questão dessa alimentação. Quando nós alimentamos o nosso corpo físico de uma alimentação adequada, de uma alimentação mais assim, eu posso dizer assim, adequada, o que acontece? Nós vamos ter saúde, uma alimentação balanceada, equilibrada. Nós teremos mais saúde, seremos mais saudáveis. E assim, quanto mais nós alimentamos dentro desse aspecto, mais saúde nós vamos ter. Mas assim é a palavra de Deus. Quanto mais eu dedico na palavra de Deus, buscar-nos o conhecimento, buscar a oração, a intercessão, a adoração a Deus, mais o meu espírito vai ficar vivificado, vai ficar forte, né? Então não tem espaço para o pecado. O nosso coração está cheio das coisas lá de cima, lá do alto. Então não tem espaço para o pecado. É importante nós vivermos esta palavra de Deus. Aleluia. O tópico 3 diz: a palavra de Deus é apta para discernir. Então, a palavra de Deus, ela traz à tona o escuro, o escondido, ele traz à tona. Então, nada está imune ao discernimento da palavra de Deus, né? Aleluia. Então, ela traz o que está no nosso pensamento, o que está no nosso íntimo, ela traz à tona, ela revela, né, o oculto e o escondido. Nada pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Aleluia. Ele discerne os nossos pensamentos. Vale dizer que nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia, a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma poderá ser escondida de Deus. E vejamos lá em Hebreus capítulo 4, verso 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que temos que tratar, né? Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, ele mostra quem vai entrar no repouso de Deus. Nós temos aí a bússola, né? A palavra de Deus que nos norteia, que nos direciona. Vamos para o tópico 2. A Bíblia anula os conselhos do mundo. As armas da nossa milícia. Paulo, ele esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. Está registrado lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, parte A. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A nossa luta é de ordem espiritual. O apóstolo Paulo, ele nos adverte que nós precisamos revestirmos de toda a armadura de Deus, né? Que está lá em Efésios 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. E para essa guerra espiritual, para essas batalhas espirituais, nós precisamos utilizar as armas necessárias. E nós precisamos usar todas as armas, não são algumas armas, mas todas as armas. Precisamos usar as armas espiritual, o capacete, a espada, o cinto, a couraça, o escudo e a sandália. Precisamos usar todas as armas, né, para proteger, porque nós estamos no campo de batalha, numa batalha espiritual, guerras espirituais, e nós precisamos estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, do jejum, da oração, né, do louvor, da adoração, e vigiando em todo o tempo, né? Sabemos que o capacete, ele protege a nossa mente,
Então a nossa mente não pode ser ninho do diabo. Não podemos alimentarmos pensamentos negativos, ser desanimado, não podemos estarmos murmurando, mas precisamos ter na nossa mente a fé viva que Deus nos deu, que nós somos vencedores em Cristo Jesus, aleluia. Precisamos ter a espada, que é a palavra de Deus, para nos defender dos dardos do maligno, aleluia. Precisamos do cinto, que ele esteja bem ajustado, né, em nossa vida, cingido da verdade, falamos a verdade, andando na verdade, vivendo a verdade, que a palavra de Deus é a verdade. Então nós precisamos cingir os nossos lombos com a verdade, aleluia, a couraça, proteger o nosso coração, né, dos enganos, das heresias, das falsas palavras, dos falsos evangelhos, né, dos falsos ensinamentos. E nós precisamos ter um escudo, a nossa fé, sabe? Vive firme em Cristo Jesus, na palavra de Deus, calçados o evangelho da paz, né? Então, nós precisamos atentarmos que necessitamos de estarmos realmente revestidos de todas as armaduras de Deus. Podemos observar que quando nós estamos na época de frio, nós estamos vestidos, mas nós precisamos revestir, colocar mais vestimenta, um casaco mais pesado, né, mais forte, mais fechado, né, mais caloroso. Então precisamos revestir de mais roupa para que protegemos a nossa vida de uma gripe, de um resfriado, uma pneumonia. E assim é a parte espiritual. Precisamos revestirmos do poder de Deus, né, da palavra, da oração, do jejum, porque necessitamos de usar todas as armas. Aleluia. Às vezes alguém fala assim, nós precisamos o quê? De orar, nós precisamos de ler a Bíblia, ou só ler a Bíblia, ou só orar, né? E lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, diz assim, cresçam, porém, na graça, no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Então, a Bíblia, ela nos recomenda, né, que sejamos o quê? Sempre crescendo na graça e no conhecimento. E daí a gente pergunta, né? O pássaro, por exemplo, ele precisa da asa, né, direita ou da asa esquerda. Ele precisa das duas asas para poder voar. E nós precisamos, para nós chegarmos ao reino de Deus, para chegarmos ao céu, nós precisamos da palavra e precisamos da oração, né? Orarmos em todo o tempo, aleluia. E aí nós temos que, as armas da nossa milícia, né? Nossas armas são poderosas em Deus, né? Precisamos da verdade, da justiça, do evangelho, da fé, da salvação, a espada do Espírito, né? E a oração perseverante todo o tempo, aleluia, estamos em oração. O tópico 3, a destruição das fortalezas. Opõe os valores cristãos aos princípios pautados na palavra de Deus. Resistir os falsos ensinamentos, né? Mas a palavra de Deus é eficaz para destruir, aniquilar as fortalezas do diabo. Existem alguns cristãos que ainda estão cativos e oprimidos. Essa não é a vontade do Senhor. Quando o cristão tem esse tipo de cativeiro, de opressão na sua vida, fica impedido de experimentar a plenitude da liberdade e dos propósitos de Deus, né? Do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos dizer que nós estamos livres em Cristo Jesus. Então, quantos cristãos que às vezes estão na igreja, mas não conseguiu ainda a libertação, estão cativos, angustiados, presos, né? Ainda pelo pecado. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa para quebrar, para destruir as fortalezas do inimigo. Por isso necessitamos de revestirmos as armaduras de Deus para vencermos realmente as hostes infernais. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse que nós temos as armas poderosas em Deus para destruir as amarras, os bloqueios, as opressões e os cativeiros que tanto trazem sofrimento à vida do ser humano. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. E a destruição das fortalezas. O poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. Aleluia. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está registrado lá no livro de João, capítulo 8, verso 31 e 32. E nós temos aqui o tópico 3, a destruição dos falsos argumentos.
E a Escritura nos diz que o poder de Deus também destrói os conselhos, né? Está registrado em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, parte A. São primícias falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. As ideologias, o ateísmo, o relativismo, heresias e sofisma. Mas a gente percebe que hoje há realmente essa situação difícil de nós podermos, a gente poder ver nos momentos atuais. Heresias, né, o falso evangelho, misturado a mentira com a verdade, e aí nós podemos ver aí a questão dos coaches, né? Às vezes muitas palavras de motivações, mas que não está dentro do evangelho. Então nós precisamos ter cuidado com o evangelho. Pessoas que querem trazer o mundo para a igreja. Nós precisamos ganhar as pessoas, então vamos trazer o que o mundo tem lá fora para segurar aqui na igreja. Mas não é assim que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus não compactua, né, com as coisas erradas, com o mundo. E Deus não aceita. Então nós precisamos estar realmente no evangelho genuíno, na palavra genuína, que a palavra de Deus é que convence o homem, não é o pecado que convence o homem. Então nós precisamos estarmos arraigados na palavra e ter comprometimento com a palavra de Deus, que ela é a verdade liberta. Aleluia. O tópico 3 diz assim: a Bíblia nos torna humildes. Nós temos o exemplo de Cristo, né? Que ele lavou os pés dos discípulos, ele como Deus, né? Anulou a si próprio, né? Então, aqui nós podemos ver em Tiago 4,6. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes, né? Deus abomina os arrogantes que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Tiago exorta: sujeitar, pois, a Deus, e ainda humilhai-vos perante o Senhor. A bênção plena de Deus é concedida aos humildes, que são transformados pela palavra de Deus. A humildade é uma virtude cristã, é uma virtude de Deus. Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus, a pessoa tem de se portar com humildade, né? Exemplo de uma criança, que está registrado lá em Mateus, capítulo 18, verso 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior do reino do céu. Então, Paulo enfatiza a necessidade da prática de humildade. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Registrado lá em Efésios, capítulo 4, verso 1 a 3. Então, nós podemos agradecer a Deus, nós podemos agradecer a Deus, nós podemos agradecer a Deus por tudo que Deus fez por nós. E pedimos a graça de Deus, a unção de Deus, para que nós tenhamos essa humildade, o coração preparado para receber essa poderosa palavra de Deus. Que realmente vivamos a palavra, praticamos a palavra, que esse evangelho venha ter efeito na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.